De tudo, quero agradecer à paróquia Nossa Senhora das Graças, a todas as equipes, todas, não quero citar nomes, a todas que de uma maneira ou de outra trabalharam para a gente prestar essa grande homenagem a Dom Luizinho e também ao Padre Almeida. A gente fez história. Vocês concordam comigo? Fez história, fez uma coisa bonita, fez história. Alguém me falava, padre, o que aconteceu nunca aconteceu em Santa Fé. E o que aconteceu, nós não sabemos se vai acontecer de novo em Santa Fé. Alguém disse que parecia uma catedral, aquele bando de padres, diáconos, ministros e ministras, aquela fila não acabava mais, prestando essa homenagem. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para todos que trabalharam, aqueles que trabalharam visível e invisivelmente, porque vocês sabem que tem um pessoal que trabalha visível, que aparece, que corre, mas tem aquelas pessoas que são muito mais, que trabalham às escondidas, e que realiza um trabalho muito bonito. Então, que Deus abençoe a todos. Uma vez, um senhor comprou um carro zerinho, bonito, um carro. Padre Pedrinho, eu vou fazer a minha primeira viagem nesse carro, eu quero uma bênção. Fui lá, dei uma bênção no carro. Ele viajou e uma carreta desgovernada veio em cima do carro, acabou com o carro. Não dá para acreditar que naquele carro, naquele amontoado de lata, ficou uma pessoa viva. Ele ficou com ele não aconteceu nada, mas não sobrou nada do carro. Esse homem, um dia eu perguntei para a família dele, mas cadê o... Não vejo mais nas missas. Não, ele não vem mais. Porque ele pediu uma bênção para Deus e a bênção não serviu. A bênção não serviu. Ele pediu uma bênção e trouxe o carro para dar uma bênção aqui na igreja e ele perdeu o carro, não serviu. Quer dizer, ele não é capaz que ele está vivo. Ele podia olhar de uma outra maneira. Vocês concordam comigo? Ele podia ter olhado e falar, puxa, eu estou vivo! Eu estou vivo! Eu estou vivo! Foi aquela benção. Se não fosse aquela benção, eu não estaria aqui agora vivo. Então tem pessoas que não são capazes de enxergar isto. O evangelho do domingo passado, Jesus fez a multiplicação dos pães. É o evangelho de João. E é isso que ele quer mostrar para nós. Que a gente tem que olhar além. Que temos que ver além. O evangelista João, ele pega de todos os milagres. A Bíblia chega a dizer que os milagres que Jesus fez na terra, não caberia o tanto de milagres na Bíblia Sagrada, porque são inúmeros milagres. O Evangelho de Mateus conta alguns, Lucas conta alguns, Marcos também conta alguns milagres, mas o evangelista João só coloca 7. Só coloca 7 milagres. E esses 7 milagres que ele coloca é para mostrar algo por detrás dos milagres. E domingo passado ele fez a multiplicação dos pães. Multiplicou os pães, saiu para rezar, pediu para que os apóstolos, isso é o capítulo 6 de João, pediu para que os apóstolos pegassem uma barca e fossem para o outro lado da margem, e à noite, no capítulo 6, ele começa andando sobre as águas, até o pessoal se assusta, achando que é um fantasma, aí ele entra na barca e vai para o outro lado. E a multidão fica procurando Jesus. Aí descobre que tinha atravessado a margem
E queriam saber até como é que ele foi tão rápido para o outro lado da margem, que é o evangelho de hoje, que é João capítulo 6, versículo 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas, foram à procura de Jesus em Cafarnaum, versículo 25, quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Agora vem a resposta. Vem a resposta. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e ficastes satisfeito. Então estão atrás de pão, estão atrás de milagres, eles querem resolver os seus problemas imediatos. Aí Jesus vai dizer então, no versículo 27, já está aqui já o versículo 27, bom, leiam comigo o versículo, não, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Então, estava procurando um pão, milagre de um pão, e Jesus fala de um outro pão agora. Procure esse outro pão. E quem é esse pão, gente? Quem é esse pão? Quem é esse pão? Jesus. Jesus. É isso que vai acontecer. Quando Jesus cura o cego, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus grita: Lázaro, sai para fora, ele vai dizer: eu sou a ressurreição. Agora, na multiplicação dos pães, ele vai dizer que ele é: eu sou o quê? Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão descido. Inclusive, eles queriam tanto milagres, que no versículo 32, eles vão dizer o seguinte, ou melhor, no versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, que é a primeira leitura de hoje, como está na escritura, o pão do céu deles de comer. E Jesus vai responder: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Versículo 35, leiam comigo a resposta de Jesus bem alto. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então a pergunta é: o que vocês estão fazendo aqui na igreja? Vocês vieram atrás de qual pão? O que vocês estão querendo de Jesus? E essa pergunta que eu faço para vocês é a pergunta que eu fiz para mim diante do Santíssimo, me preparando para esta missa. Que pão que eu quero? O que eu estou buscando de Jesus? Então eu tenho que procurar um outro pão. Eu tenho que me esforçar por um pão que eu me alimento e eu não vou morrer mais. Esse pão, é esse pão que eu tenho que procurar, que vai dar sentido para a minha vida. Você sabia que isso é um dom de Deus? Tem gente que escuta isso e não entende. Eu quando pequeno, eu passei na missa diariamente. Eu não sei porquê. Passei na missa. Chovia, ia na missa. Fazia frio, mas nesse frio eu vou na missa. Participava da missa todos os dias. Diz a Bíblia que até isso é um dom. Eu não estou com muita vontade de ir na missa, mas eu vou participar da missa. Isso é um dom. Isso é um dom que você não sabe explicar. E você vai ver o resultado que acontece na sua vida depois. Quantas desculpas para não vir na missa. Chegou gente em casa e não pude sair.
Opa, chegou gente em casa, eu conheço pessoas, falam, olha, a chave da casa está aqui, eu vou para a missa. Eu só tenho só esse horário da missa. Se eu tivesse outro horário, mas eu não posso ficar, porque Ele é mais importante. Ele é mais importante do que meu pai, Ele é mais importante do que a minha mãe, Ele é mais importante de qualquer mais visita, Ele é mais importante do que a minha própria vida. Essa consciência eu tenho que ter, que o Senhor Jesus é mais importante do que a minha própria vida. Então eu estou aqui para me alimentar desse pão. E quando Jesus vai falando isto, é isso que eu estou falando para vocês, está no capítulo 6. Quando Jesus vai falando isso, quando ele vai dizer, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, Jesus vai colocando, ele vai fazendo uma teologia da Eucaristia, vai explicando a Eucaristia no capítulo 6, o que vai acontecer no final do capítulo 6? Com essa multidão que está aqui, o que vai acontecer com essa multidão? Vai começar a ir embora, vai embora, e vão ficar somente os 12 apóstolos. Nós vamos continuar, domingo que vem, nós vamos continuar essa leitura, e vão ficar apenas os 12 apóstolos. Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte, vocês querem ir embora também? E o que Pedro vai responder? Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Essa vai ser a resposta. Quer dizer, até hoje, não acreditaram que Jesus é Deus, queriam apenas mágicas, queriam apenas espetáculos, que caísse pão do céu, que fizesse espetáculo, que fizesse milagres no seu gosto, mas não queriam nenhum compromisso com a palavra de Jesus, não queriam acolher o próprio Senhor Jesus, e que Jesus queria que acolhesse a Ele. É a mesma coisa de uma moça se apaixonar por um rapaz, porque ele tem fazendas, porque ele tem carros, porque ele tem dinheiro, ou mesma coisa de um rapaz que se apaixonar por uma moça, porque ela tem fazendas, porque tem carros, tem isso, mas não pela pessoa. É claro que se ele casar com ela, ele vai ter a fazenda, vai ter os carros. É claro que se ela casar com ele, vai ter as fazendas, vai ter o carro. É claro, se você assumir a pessoa de Jesus, está na Bíblia, se você aderir a Jesus, assumir a sua palavra, você vai receber tudo mais por acréscimo. Isso ele diz, pegar Jesus. Então, a gente vem na missa, para participar da missa, para celebrar a ressurreição de Jesus, mas para celebrar a sua e a minha ressurreição também. Nós estamos aqui celebrando, porque depois, no capítulo João, no capítulo 13 de João, ele na última ceia, porque no outro dia ele vai morrer, ele vai pegar um pão e vai dizer, tomai e comei, isto é meu corpo. Vai pegar o vinho, tomai e bebei, isto é meu sangue, e vai dar para os 12 apóstolos. E naquele momento ele instituiu o sacerdócio. Tanto que, para poder celebrar a Santa Missa, tem que ser legitimamente ordenado para poder fazer isso. Ah, mas tem uma pessoa que é mais santa do que eu, tem o pastor que é mais santo. É verdade, é mais santo do que eu, mas não pode pegar o pão e transformar no corpo de Jesus, pegar o vinho e transformar no sangue de Jesus. É aqui que nós nos encontramos com Jesus, Ele se faz presente aqui na Eucaristia. Por isso, a maior preocupação da Igreja Católica não é as igrejas evangélicas aumentando. A maior preocupação da Igreja Católica é um dia não ter mais padre, para transformar o pão no corpo de Jesus, o vinho no sangue de Jesus. Por isso, olha, obrigado pelo abraço, obrigado pelas orações. Nós precisamos muito das nossas orações, porque aqui tem pessoas mais santas do que eu, muito melhores do que eu, muito mais santas, muito, pessoas aí, olha, de oração, mas Deus escolheu na minha fraqueza, e me deu esse ministério para presidir isso. Por isso, eu conto para mim, para os meus irmãos no presbitério, reze por nós, para que possamos ser um bom sacerdote,
para não deixar faltar esse pão de cada dia aqui para a nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que seja sempre louvado. Então,